E agora, gostaria de chamar ao palco o nosso palestrante, que desde 1975 se dedica ao tema envelhecimento. PhD em Epidemiologia pela Universidade de Oxford, dirigiu o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde. É o presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, bem como co-diretor da Age Friendly Foundation. Por favor, deem as boas-vindas a Alexandre Kalash. Boa noite, minha gente. Prazer imenso estar aqui hoje para conversar com vocês desse tema tão importante. Nós estamos vivendo muito mais de qualquer geração que nos antecedeu. Seja você aos 20, aos 30, aos 40, aos 70. É a revolução da longevidade, porque a esperança de vida não aumentou apenas para quem nasceu hoje. Ela está aumentando para todos. E depois dos 60, você ainda vai ter 1/3 da sua vida pela frente. Revolucionário. O que é revolução? Revolução é algo que se dá na sociedade, que a partir daí, essa sociedade não será a mesma. E o que está acontecendo em termos de longevidade é revolucionário. Que bom, né? Nós estamos usufruindo o resultado de mudanças tecnológicas, de avanços, de mil coisas que estão nos cercando ao longo do curso de vida. Mas tem uma coisa que a gente vai ter que pensar com mais seriedade. Se a gente tem 1/3 ainda de vida depois da tal da aposentadoria, a gente vai ter que planejá-la. Porque a aposentadoria ela foi criada pelo Bismarck, o chanceler alemão, em 1881. O cara era esperto, ele olhou para o chão da fábrica, que naquela época ninguém ficava sentado em frente do computador para trabalhar. Você tinha que ter energia física. E esses poucos que chegavam aos 60 ou passavam dos 60, não tinham mais produtividade, mas recebiam um salário integral. Ele falou assim, vou mandar esses caras para casa. Eles são poucos. A gente dá um dinheirinho, a aposentadoria, a pensão era pequenininha. E daí a 2, 3 anos, eles iam embora. Resolveu, né? Mas será que a gente não vai ter imaginação, 140 anos depois, de planejar a vida, a sociedade, a nossa própria vida, de uma forma diferente, com essa revolução? É o que eu gostaria que vocês pensassem. Gostaria que vocês pensassem porque é um período da vida que pode ser de imensa criatividade, de realização de sonhos, de coisas boas que possam ser feitas, agora que você tem tempo, talvez recursos. Claro que a gente vive num país com desigualdades e nem todos vão ter uma aposentadoria, que eu espero que todos aqui tenham. Então planejem. Planejem também porque estejam certos que essa tal da aposentadoria pode trazer surpresas e nem sempre essas surpresas são as que vocês desejariam. Eu vim para São Paulo aos 20 anos e comecei a trabalhar numa metalúrgica, vamos falar assim. Aí eu levantava cedo, ia, trabalhava, vinha embora, chegava em casa 6, 7 horas da tarde, tomava um banho, deitava e dormia, jantava, né? E ia embora. E no outro dia, continuava a mesma coisa, mesma rotina. Entrava mês, saía mês, sempre a mesma coisa. Parece que a vida era só até o dia que aposentasse. Depois acabava. O dia que eu parei de trabalhar, no dia mesmo, quando parei hoje, amanhã, eu levantei numa área que tem no fundo de casa, entre as duas casas, assim, olhei para cima, vi o sol azul, assim, igual tá hoje, e falei, o que eu vou fazer hoje? Né? O que eu vou fazer hoje? Porque eu não planejei nada, né? Ninguém planejava nada, né? A gente ia... Era só isso, aí ia tocando a vida, né?
Quando eu aposentei, tirou uma parte da minha vida. Aquela que eu levantava todo dia, 4 horas da manhã, ia trabalhar, voltava, ia pro bar, no fim de semana jogava minha bola ali com os colegas, tomava minha cachaça, minha cerveja ali, fumava meu cigarro. Mas aí quando eu aposentei, tirou essa parte do trabalho. E aí ficou só a outra. Bom, meu pai, ele sempre foi um cara muito rotineiro, assim, nas coisas, assim. Sempre gostou de rotina, né? Como ele não teve um planejamento do que fazer após a aposentadoria, aí ele começou a ir pro bar, né? Criou até uma rotina. Aí foi onde que começou, né? Aí começou. Se eu tomava 3, 4 pinga, passou 5, 6, 8, 10, ia só aumentando, né? E aí ele bebia durante a semana, bebia quase todo dia praticamente. Chegava alcoolizado em casa, ficava dormindo o dia inteiro. E a minha mãe ficava muito chateada, sabe? Era muito triste, né? Porque a minha mulher, ela era uma briga constante, né? Era discussão direta. A gente só não separou porque tinha os 2 filhos, né? Aí foi indo, entra ano, sai ano nessa vida aí. Eu fui na casa de um cunhado meu e ele tem um barzinho. E, por coincidência, tem 3 barzinhos perto. E os 3 era colega meu. São colegas meus. Aí, para mim agradar a todos, aí eu tomava uma aqui, uma ali e uma lá. Aí voltava, ficava assim o dia inteiro. Aí chegou um outro colega meu e falou assim: "Ô Nildo, dá pra você doar sangue amanhã?" Falei: "Tá bom, vou." Mas eu continuei bebendo minha cachaça ali o dia inteiro, né? Pum, pum, pum. Aí vim embora, no outro dia cedo fui doar sangue. Aí eu fui, um atrás do outro ali, todo mundo bonitinho. Pus a mão lá em cima de uma mesa lá, sei lá o que era aquilo. Eu nem vi direito. Eu sei que ela só falou pra mim: "Você sai de lado." Falei: "Mas por que eu?" Só eu, aí todo mundo passou, né? Eu fiquei lá. Aí ela apertou um botãozinho lá, uma tomadinha lá, sei lá o que era. Aí veio uma moça, né? Branco, né? Aí ela falou: "É esse." Me chamou lá pra dentro, eu fui. Aí ela mediu minha pressão direito, né? 23 por não sei quanto lá, que eu não sei o tanto que tava, né? Não lembro mais quando que era. Pum, pum, pum. Aí ela ficou olhando, mediu umas 3 vezes, aí falou assim pra mim: "Eu não sei como que você tá em pé." Quando ele chega lá, e aí tem que verificar a pressão, essas coisas, a pressão dele tá muito alta. E aí a enfermeira fala pra ele: "Pois é, você tem 2 opções. Ou você para de beber, ou você morre. Você escolhe." Eu fiquei revoltada. Ali, aquele dia, acho que foi o dia mais ruim da minha vida. Se você não pensar muito bem como é que você vai utilizar este tempo, a vida vai trazer surpresas desagradáveis. Se vocês entrarem no ócio, ficarem sentados, fazendo tricô. Tricô para quem? Não tem nem mais bebê na família. Ou então arrastando o pé para ir para a varanda ler o jornal. Que jornal? Você hoje pega as informações ali, no seu celular. Então, vamos pensar de uma forma criativa. Planejem. Pense nesse tempo de vida, nessa dádiva que está sendo dada, para que a sua aposentadoria seja um tempo de talvez décadas, com qualidade e com satisfação de vida.
É muito importante, quando a pessoa vai se aposentar, pensar no que vai fazer. Não pode ficar ociosa. Então, a pessoa tem que, bom, eu vou continuar fazendo isso que eu gosto. Não é aposentar e aí parou. A minha mãe, ela não sentiu nenhuma disruptura com a aposentadoria. Ela aposentou e continuou com a agenda cheia. Em vez da preocupação com o trabalho, com a rotina do trabalho, a preocupação dela foi com o esporte. Então eu me aposentei, mas eu continuei em plena atividade com a natação. Em 1944, meu pai foi morar na Península Itapajipana e na beira-mar. Eu pulava a janela, 5 horas da manhã, e a gente ia nadar. E aí, pronto, entrei na natação e não saí mais. Nadei meu ginásio todo. Quando eu comecei a trabalhar, eu dei uma paradinha, né? Quando eu me aposentei, eu disse, bom, agora eu vou me dedicar mais à natação, entendeu? Quer dizer, a cabeça continua a trabalhar com a natação. O que eu acho que acontece com muita gente se aposenta e fica desamparado é porque não cria um objetivo de vida. Eu, por exemplo, criei meu objetivo na natação. E o que me mantém dentro da piscina, porque não é só nadar, são os campeonatos. Eu participo de campeonatos brasileiros, sul-americanos, já participei de campeonatos mundiais, entendeu? Norte e Nordeste. Então, eu estou sempre com um objetivo num campeonato. Em controlar quando seriam os campeonatos, quem eram as concorrentes, qual o tempo dela, qual o tempo das concorrentes. Então ela começou a trabalhar no planejamento da carreira dela como atleta. Depois que aposentar, você tem que fazer alguma coisa. Eu dei continuidade com mais intensidade, vamos dizer assim, à natação que eu tinha. Então eu louvo e agradeço a Deus essa natação que para mim é vida. Então a gente está falando de sonhos. A gente está falando de sonhos, de realizações, que a gente não pode estragar na ociosidade, no sedentarismo, nos maus hábitos. A gente vai ter que fazer com que essa vida que está cada vez mais longa possa ser também cada vez mais larga, mais cheia de atividades, mais cheia de paixões, mais cheia de planos. E olha, gente, é tudo tão revolucionário, o leque que se abre de opções, que para muita gente nem faz muito sentido você ficar correndo décadas, trabalhando para chegar à tal da aposentadoria. Você pode reinventar o teu curso de vida. Para alguns não faz sentido. E você, num determinado momento, fala assim, não, eu quero uma vida diferente. A gente pensa que quando vai envelhecendo, a gente vai perdendo coisas, né? Isso faz com que você enfraqueça, né? Porque você perde a sua atitude e você perde aquilo que é o principal, a sua energia. Porque se você não tiver uma atividade, né, que mantenha você em andamento, né, você estaciona. E isso faz com que você perca uma grande parte da energia da sua vida. Então, esse conceito de aposentadoria, para mim, eu acho isso assim, é um truque social, com certeza, né? Porque eles têm que prometer para alguém que fique 40, 50 anos indo para um emprego ou 2 empregos, que seja, né? E saber que lá no final você vai ter uma bolada, porque esse é o teu interesse, só numa bolada.
você vai receber, né? Quando você chegar lá, você não vai ter mais forças para curtir o que você deveria curtir na época certa, né? Porque se a gente não tivesse épocas para a gente viver e curtir a nossa energia, a gente não teria que se aposentar. Então, isso é feito de uma maneira que iluda você achando que você vai ganhar alguma coisa no final e não vai. Você com 50, 60 anos de idade, se você não se cuidou dos 25, 30 até esses 60, não pensando em aposentadoria, mas pensando em você, na sua vida, né? Vai ser difícil você recuperar isso, porque mesmo esse montante que você conseguiu, você não vai conseguir pagar nada que faça voltar isso para você. Você perdeu sua vida. Nesses anos, a liberdade que eu adquiri, que foi uma conquista de você poder fazer, né, o seu dia, I make my day, né? E aí é o seguinte, meus horários, as coisas que eu faço, eu corto lenha, eu ando de bicicleta, eu roço meu jardim, eu planto todas as plantas daqui, eu tenho minhocário, faço casa, faço pizza. O meu dia é totalmente repleto de atividade. Essa pessoa que se propõe a esperar uma aposentadoria, né, e viver aqueles momentos que ela perdeu, querendo comprar isso e viver isso, não dá mais, ela não vai dar mais certo. A hora que você tiver um pouco de noção de ver isso, e caminhar para um outro lado, com certeza a sua vida vai mudar. Ninguém muda a sua vida, é você, né? E se você esquece de você, meu amigo, ninguém vai lembrar. Exige, às vezes, coragem. Dar um chute no balde. Se liberar. Não cair naquela mesmice que tem que ser todo mundo igual um rebanho fazendo todo mundo a mesma coisa. Essa revolução da longevidade está expandindo horizontes como nunca na história a gente pôde ter tido. E nesse leque de oportunidades que a vida vai oferecendo porque ela está mais longa, você tem que ter a imaginação de repente, não ter que esperar alguma coisa que aconteça para você dar aquela mudança. Por exemplo, você já pensou se você quer realmente viver onde você sempre viveu? Ou não seria bom em outro lugar? Você já pensou se aquele trabalho que você já faz há 30 anos é aquele que você vai querer continuar? Ou não estará na hora de aprender um outro ofício e cair fora? Como essa vida é mais longa, e muito mais longa, há surpresas. E, de repente, acontecem coisas que fazem com que você repense quais são as suas prioridades. Quando eu cheguei no Brasil, eu, de repente, não sabia exatamente o que fazer, mas descobri que havia um mercado para inglês, que tinha muita empresa que estava querendo inglês. E eu fui até aperfeiçoando em algumas escolas, né, melhorando o que eles estavam fazendo, tanto que isso chamou a atenção de empresas que me escolheram para eu treinar o seu pessoal. Então, era consultor de inglês e professor de inglês para multinacionais de propaganda, marketing e outras grandes empresas. E tinha uma vida super ativa, porque ia no mesmo dia, por exemplo, parte da manhã numa empresa, parte da tarde noutra, outro dia, enfim, tinha que variar, porque tinha 4 empresas multinacionais com as quais eu estava trabalhando simultaneamente, puxado. Eu tinha que me vestir também daquele jeito, daquele externo, tal, não sei o quê, porque muitas vezes eu trabalhava, eu fazia concorrência de 80 milhões ou mais. Eu preparava tudo aquilo lá que passava de português para inglês.
treinava o pessoal, porque quando viesse o cliente, eles podiam já fazer tudo aquilo que eles tinham preparado em inglês. Às vezes chegavam 200 e poucas páginas aí, 2 diferentes empresas multinacionais concorrendo, e eles me chamavam, escuta, podemos confiar em você. Eu estava fazendo das 2 ao mesmo tempo, 19 horas sem sair do computador, né? Trabalhando que nem doido. Chegavam às 2 da madrugada no sábado para estar pronto lá 9, 10 horas da manhã na segunda-feira. Eu ganhava muito bem. De repente, no fim de semana, se ganhava meus 5 mil, 6 mil, naquela época, que era nossa, anos atrás. Então, para mim, era um puta desafio. Era bem legal. Eu fiquei 34 anos trabalhando em São Paulo. Chegou um certo momento que várias vezes acabei sendo, meu carro foi roubado de mim. E a última vez, que estava um dia, uma manhã, que estava saindo para o meu sítio com meu filho, chegaram 2 caras, bem na hora que tinha saído, né, do portão da minha casa, enfiaram a arma aqui no meu genital, do meu filho, e sequestraram a gente. Basicamente, estavam indo embora com a gente. Graças a Deus, né, nós saímos sem nenhum problema, porém aquilo lá para mim, nossa, foi terrível, experiência terrível. Falei, não quero, chega, acabou, vou sair da cidade, vou mudar de vida. E eu vendi tudo barato e vim embora para a ilha para começar uma nova vida. Foi uma linda, nova oportunidade para mim, quando eu vim para Ilhabela, poder realmente trabalhar junto com, né, a natureza. E aqui era perfeito para isso, em Ilhabela. Porque o mar está aí, logo atrás de mim tem a serra, a floresta. E sempre que eu ficava um pouco cansado, estressado, ia para o mar remar, entrava na floresta, andava numa trilha, voltava com aquele sorriso, aquele sentido, aquela energia que ele te traz de volta, né? Dizer obrigado, Deus, por ter toda essa maravilha à nossa volta, que isso é a vida, né? A maioria das pessoas, eu acho, né, trabalham dentro de uma empresa, um banco, seja que for, durante um longo período de tempo, finalmente eles aposentam daquela empresa. Eu sempre fui autônomo. Então, para mim, o conceito de aposentadoria em si não existe, posso dizer. Porque sempre fui dono de mim mesmo. Então, quando eu finalmente vim para a ilha, eu não parei de trabalhar, simplesmente mudei daquilo que estava fazendo. Então, eu nunca me aposentei em si. Não acho que chegando a uma certa idade e agora pronto, acabou. Ao contrário, uma nova oportunidade, você vai sempre mudando, né? Então, essas oportunidades, a gente tem que estar de olho aberto. Olha, oportunidade sempre existe. Ou a gente as vê e segura, ou ela vai embora. E são efêmeras. Essas oportunidades, a gente tem que estar alerta para poder buscar o sonho e fazer com que esses anos a mais de vida possam realmente ser com qualidade. E aí tá irônico, sabe? Porque às vezes é preciso que alguma coisa ruim aconteça, por exemplo, na saúde, para você dar o toque e falar assim, não, peraí, eu não estou satisfeito, eu vou mudar. Eu vou fazer alguma coisa diferente para a minha vida recuperar ou ganhar aquela dimensão que estava faltando. Então, estejam atentos, mas para isso, disciplina e planejamento é sempre muito importante. Não se deixem tomar por surpresas. Eu formei auxiliar de enfermagem. Praticamente trabalhei quase 30 anos, só na enfermagem, 90% cuidando das crianças. Olha, antes de aposentar, tive problema de saúde, né? Que
foi diagnosticada osteoporose, já 3º grau. Agora preciso acordar, cair na real, que eu estou com osteoporose. Acho que é melhor cuidar da minha saúde. Aí o médico falou assim, ó, faz caminhada. Aí comecei a andar no parque, um dia sim, um dia não. O quê? Uma volta de lago que tem 960 metros. Depois já fui para 2, então vou para 3. E na medida foi aumentando as voltas. Eu comecei a conhecer pessoal lá no parque. Eu já corria, ela caminhava e um dia nós nos cumprimentamos. Então eu a convidei para correr no Parque do Ibirapuera. Vamos fazer corrida no Ibirapuera, 10 quilômetros, não. Não vou. Ah, mas já escrevi. Por agora está feito, você vai. Então ela se viu meio que na obrigação, né? Não vou. Nunca corri. Insisti muito para a Tomiko correr, porque se fosse por ela não teria corrido. Porque ela achava que não tinha capacidade e que não estava habituada. Eu acho que a primeira vez a gente fica assim mesmo, né? Ela foi participar de uma prova, sem nenhum treinamento prévio. E o que é pior, né? Ela fez depois de uma noite virada de trabalho, né? Fez um plantão a noite inteira. Provavelmente também não deve ter se alimentado adequadamente. Tinha trabalhado a noite inteira na véspera, sem descanso, sem café. Era 10, faltava um quilômetro para terminar. Aí, de repente... Então ela teve um desmaio. Passou mal e desmaiou, né? Eu acho que ela fez tudo errado no começo, tá? Não foi a coisa adequada a ser feita, mas ela fez. Eu acordei dentro da ambulância. O que eu estou fazendo aqui? Não terminei a corrida. Está vendo aqui, ó? Esse corpozinho, ele não foi planejado para viver os meus 76 anos de vida ou além. Isso pressupõe você estar atento e você se preparar e não pensar que aos 70, aos 80, sem preparo, você vai poder fazer aquilo que você fazia com velocidade ou com facilidade aos 20 ou aos 30. Isso tudo é novidade. As pessoas estão vivendo muito mais e a gente tem que estar sintonizado nessas mudanças. A gente pensa que conhece o metabolismo, que a gente se conhece, que a gente conhece até nossos aspectos, as nossas reservas mentais. Não conhece, não. Você tem que estar antenado, porque às vezes mudanças sutis vão dar um resultado muito melhor. Eu nasci em Marília, no interior de São Paulo, numa fazenda, né? E foi muito pobre. A gente comia só o que produzia na fazenda. Porque eu não tinha estudo, eu tinha só 4º ano primário, né? Mas assim, chegado que eu conseguiria fazer era ser mecânico. Tinha uma oficina mecânica que tinha aberto há pouco tempo e eu fui lá e perguntei se tinha uma vaga para trabalhar. Eu comecei a trabalhar e assim fui vivendo durante 3 ou 4 anos. Eu falei para o meu patrão, né? Eu vou sair. Ele mesmo falou para mim, eu te vendo essa oficina montada, que você fez clientela. Ele conseguiu ter a empresa dele mesmo, a oficina mecânica dele. E a partir desse dia ele começou assim, a se dedicar muito e trabalhar demais. Consegui oficina própria, com prédio próprio.
Já ganhava bem, comia bastante mesmo. Era churrasco todo final de semana, torresmo, um monte de comidas gostosas, né? Dia todo, todo dia, ano inteiro. Aí um dia eu notei que ia no banheiro e o papel ficava vermelho. Com cerca de 45 anos, o meu pai descobriu que tinha um câncer no intestino. Ele fez a cirurgia, graças a Deus ele se curou. E a partir desse momento ele percebeu que ele tinha que mudar os hábitos e começou a se cuidar mais. Mudei a alimentação, aí fui na academia, inscrevi na academia. Na época não conseguia caminhar nem 50 metros, não conseguia. Começou a praticar esporte, ele começou a correr, até ele comprou um patins, né? Começou a andar de patins por brincadeira, mas com tudo isso ele recuperou a saúde dele. Quando chegou aos 65 anos, tinha voltado pleno à atividade física, eu pensei, agora que eu estou praticando esporte, eu vou começar a voltar a comer tudo que eu queria comer. Aí voltei tudo de novo. Quando chegou aos 68 anos, entupiu tudo o coração. Aí que negócio pegou. E ele foi fazer exames e foi diagnosticado que ele estava com umas artérias entupidas e era preciso fazer uma cirurgia. Logo depois que ele fez a cirurgia, a gente até achou que então estava de coração novo, mas alguns meses depois ele infartou a primeira vez, né? E em seguida ele infartou mais 2 vezes. O médico veio falar com nós da família que ele praticamente estava com 60% só, né, das funções cardíacas. E a sensação que eu tive é que meu pai tinha envelhecido 20 anos. Né? Então, para mim, um dia eu vi uma pessoa forte, no dia seguinte eu vi parecer um velhinho. Não esperem alguma coisa ruim acontecer para poder dar aquele estalo. Eu falo assim, estou determinado a realmente mudar, porque essa ociosidade, este mal comer, tem gente que ainda fuma, tem gente que ainda bebe muito. Queria combinar com vocês uma coisa. Se daqui a 2 anos, 3 anos, vocês não se lembrarem de nada do que eu estou falando hoje, eu peço para vocês tomarem nota mentalmente de um mantra. Para vocês chegarem bem à tal da longevidade, prepare-se. E quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, aos 40, aos 80. Sempre vai ter ganho. Mas quanto mais cedo, maior o ganho. Mas o cara chegou aos 60. E ele está com uns estilos de vida que não são adequados. Ele está cometendo erros. E às vezes tudo que você precisa é um empurrãozinho para poder aquele mau hábito ser corrigido. Os meus amigos, a maioria já se foram. Todos daqueles dos 5 anos que a gente bebia junto já se foram. Tinha uns amigos meus, um, né? Que já tinha largado, né? Tinha abandonado o vício. Aí ele falou para mim, não, você fica fedido, aí vamos largar de beber pinga. Eu já larguei, agora eu tô correndo. Falei, mas que negócio, rapaz, de correr? Não, fazer o seguinte, amanhã cedo eu passo aí. Aí ele chegou em casa, 6 horas da manhã, ainda estava meio escurinho. Começou a buzinar lá no portão. Pá, pá, pá. Aí minha mulher falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Fui lá ver o camarada lá.
peguei um tênis velho lá e fui. Aí chegou lá, eu dava uma voltinha, a minha volta era 1.200 metros. Dei uma voltinha, cheguei no fim, eu estava quase morto. Aí no outro dia ele falou assim, ó, amanhã eu passo de novo. Amanhã eu passo de novo. Aí quando ele buzinou, eu já levantei. Eu sabia que ele não ia embora mesmo. Aí foi nessa pegada, 3 dias. Aí na sexta eu falei para ele, eu passo lá na sua casa e te levo. Mas como assim? Não, eu vou passar lá, eu vou de carro, te levo. E aí, quando ele começou a correr, ele percebeu que era uma forma dele recomeçar, né? De uma forma saudável. E foi muito bom. Aí ele começou a correr e isso naturalmente já foi mudando assim, as coisas, né? A disposição, físico, humor, tudo começou a mudar, né? E é difícil, né? Assim, começar a correr, mudar um hábito, assim, é muito difícil. Ele não mudou só o hábito de iniciar a corrida, ele parou de beber e parou de fumar. Então foi algo bem significativo. Aí pronto. Aí comecei a correr e aí a pinga, a cachaça saiu da minha vida. Entendeu? Ela foi saindo, saiu. Bora nessa aí, tiozinho. Dá uma carreirada aí. Vamos dar uma carreirada aí. Vamos lá. A partir daí, né, aí entrou definitivamente a corrida na minha vida. Zé, que a gente está vendo de forma constante, pelos exemplos que estão espalhados em volta da gente, é que às vezes você tem que reconfigurar, se redefinir, se reinventar. Isso tudo é importante. Sempre com aquela história de que nunca é tarde demais. Mas tem também as pessoas que se beneficiam por características da sua própria personalidade. Elas são caracterizadas por pessoas que são persistentes, têm disciplina, elas têm a determinação e, às vezes, cultivam hábitos saudáveis desde sempre. E não desistem, não entram naquela de que agora eu estou muito velho, agora eu estou muito velha. Não, elas vão em frente porque aquela paixão, aquela chama dentro delas não diminuiu, às vezes até aumenta. Tudo na vida onde você tem disciplina, a tendência é que você consiga fazer muito bem o que você se propõe. A determinação e a disciplina. Esse é o diferencial da Marília. Essa determinação é muito importante para as pessoas não pararem. Se parar, é como eu digo, a máquina parou, enguiçou. Você não deixa. Você deixa um instrumento eletrônico parado, rádio, televisão, vai pifar. Deixa um carro parado, vai pifar. A máquina que Deus nos deu tem que ter manutenção, eu repito isso. Não pode, a pessoa não pode parar, meu Deus, as pessoas ficam em frente à televisão o tempo todo e o corpo lá. Quer o quê? Quer o quê? Não deixa a máquina parada não, porque Deus não quer. Por que eu vou à piscina todo dia de segunda a sexta-feira? Eu quero ir. Tem que querer.
Eu me conscientizei um dia que Deus me deu uma máquina. E essa máquina tem que funcionar. Eu treino diariamente de segunda a sexta-feira. E Rogério está me dando o treino aumentando. Já está na faixa de 2.000 por dia. Tem vezes que chega a 3.500, 4.000 metros por dia. A depender das provas que eu vou participar. 300 de braço, Marília. Vai. Sempre o que me motivou estar na piscina, o objetivo, os campeonatos que eu vou participar. Isso é importante. Fiz 1.000 metros na piscina, agora 1.000 metros aqui é bem diferente da piscina por causa das ondas. Tem onda que bate, onda que leva, onda que atrasa, né? Então é muito diferente na piscina. Mas o importante é que a gente enfrenta bem. Eu penso sempre que eu vou terminar. Se existe cansaço, é natural. Eu cuido na respiração. Não penso em parar de jeito nenhum. Eu só penso o objetivo é chegar na boia e não cansar. Significa alcançar mais um objetivo, né, de vida. Treinei, fiz o teste na piscina dos 1.000 metros e completei aqui os 1.000 metros na prova. Então, é uma realização muito grande, viu? Muito grande. É a primeira mulher que conseguiu fazer a travessia mais grande de Salvador, Marília Correia. Os aplausos de toda a praia. Assim como eu cheguei, outros podem chegar também. É só querer. Depende muito do que a pessoa quer, né? Não é ficar acomodada. Eu nunca fui acomodada e nem serei. Daqui para frente estarei sempre em atividade. Sempre, sempre. Motivação, você tem que descobrir dentro de você. Nunca fique acomodado, tá? Porque essa acomodação é que pode te causar muito mal. Se você é uma pessoa competitiva, se você gosta de competições, se você quer mostrar para todo mundo que você dá conta, maravilha. Tem outras pessoas que não têm essa característica. Então você tem que se ouvir, aprender a ouvir dentro da sua cabecinha o que te motiva, o que te leva adiante. Tem gente que tem sorte, porque descobre lá na infância, na adolescência, o que gosta e segue ao longo do curso da vida. E tem gente que só vai descobrir muito mais tarde. Às vezes por alguma coisa que acontece na vida e que acende aquela luz. Desde que eu vim aqui para Ilhabela, eu comecei a fazer vários cursos, todos os cursos que eles ofereciam. E depois de quase 68 anos, mais ou menos 5 anos depois de estar aqui, fui realmente profissionalizado, né, com credenciado pelo parque e tudo mais, para poder trabalhar como guia mesmo.
quando cheguei para a ilha, eu me senti na minha infância de novo. Porque fora aqueles ternos de $1000, gravatas e tudo mais, botei um shortinho em mim, descalço, e foi entrando na mata, procurando trilhas, rejuvenesci. E foi muito gratificante porque comecei a trabalhar com turismo. Notem que tudo pelo caminho aqui, à medida que a gente vai, fora o sussurro, você vai ouvir esse ti-ti-ti-ti-ti. Pessoas pensam que é passarinho, mas não é. Que isso, Guida? As manchas vermelhas aqui. Aham. Isso aí mostra o oxigênio que tem no ar, entendeu? É um tipo de líquen. Quando tá essa cor assim, mostra que aqui o oxigênio, o ar tá muito limpo, tá bem legal. Entendeu? Então, e você vai ver que tá sempre, né, mais de um lado do que o outro. Isso, então, é indício de que o ar aqui é puro, puríssimo, você está na natureza, né? É isso aí. Para mim, ele foi minha inspiração aqui na ilha e acho que ele é inspiração para muita gente. Quando você faz alguma coisa com ele com toda tanta energia que ele tem, apesar dos 78 anos dele, ele passa essa coisa tão gostosa pra gente que você sai repleto, né, de amor, de experiência, de felicidade, de eu consigo, nós vamos conseguir, porque você não tem limite. Então, acho que ele ajuda a quebrar esse padrão, né, da vida que impõe pra gente. Olha, você tem que nascer, você tem que trabalhar, você tem que se aposentar, né? Você chega a uma certa idade, você tem que sentar na TV, entendeu? Não é nada disso. A gente tem que também viver mais aquilo que a alma da gente procura, né? E quando a pessoa não está realmente fazendo aquilo que ama, eu acho que ele fica um pouco frustrado. E muitas pessoas, ao voltarem no final da trilha, me agradeceram, me abraçavam às vezes. Eles ficaram emocionados porque perceberam e falaram para mim, olha, você me fez repensar um pouquinho a minha vida. Eu achei muito bom isso. Eu sinto que isso, de repente, é minha missão, é o meu destino. E na minha idade, o que mais que eu quero fazer? Eu não quero sair dessa ilha. Isso aqui é um paraíso. Estou vivendo num paraíso, sou privilegiado. A natureza é obra divina de Deus, uma dádiva de Deus. Eu estou muito grato de fazer o que eu faço. Eu acho também, gente, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo que tem que mostrar gratidão. Às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente fica mais preso, mais tolhido. Não vamos mostrar que a gente está grato inclusive consigo próprio. E é claro que isso vai se manifestar no seu desenvolvimento psíquico. E vai ter várias derivações. Você tem uma autoestima maior, você ganha em autoconfiança, inclusive para fazer coisas que não são regras. Eu não tenho regra, viu? Eu não posso te ensinar aquilo que é bom para você. E talvez o que seja bom para você seja uma vida diferente da maioria dos que estão em volta. Quando a gente se prende muito, que tem receitas, que todo mundo tem que seguir aquela mesma rotina, de repente a gente descobre alguém que está muito feliz da vida. Isso repercutindo na sua autoestima, são gratos às oportunidades de vida e que são diferentes das escolhas que eu faria. Quem sou eu para criticar? Vamos dar liberdade para as pessoas que vão envelhecendo e vão fazendo escolhas que são diferentes daquelas convencionais que a sociedade vai impingindo, como o tal do conceito da aposentadoria. Tem gente que quer escapar dela.
trabalho constante, né, para se aposentar ou para se projetar para frente na vida, né, isso nos distancia muito de nós mesmos. Nós temos a coisa mais próxima para viver é o nosso momento. Não é o começo nem o resultado final. O que interessa é o caminho que você caminhou. Como você fez essa escalada dentro disso que você escolheu, que é o fundamental. Porque é dali que você vai tirar a sua alegria, a sua satisfação, né? O seu bem-estar, né? Mas isso são só coisas que não vai vir de fora dos outros. Isso só se você buscar. A gente está trocando hoje a vida por alguns trocados. É muito barato hoje o que se paga para uma pessoa que vai todo dia, uma semana, um mês, 10 anos para o mesmo lugar trabalhar, acreditando que vai ficar bem um dia com aquilo, com aquele resultado, e não vai ter, e ela não vai ter mais forças para poder voltar àqueles anos, né? A vida se esvai a cada instante. Essa ideia minha de há muitos anos vir morar num lugar assim, eu também nasci em fazenda e tal, né? Já tenho essa natureza, só estou voltando a apreciar. Mas, tipo, isso foi fugindo de um esquema que hoje é montado na cidade, né? Que você tem que trabalhar 5 dias por semana. Eu disse, eu vou trabalhar 2 dias, 2 noites que seja, que é o que eu faço na pizzaria. O resto dos meus dias, né, são os dias eu faço o que eu quero. Então, né, é o suficiente para mim poder viver o que eu quero viver, que é simples. A vida é simples, cara. Se a gente não quiser complicar, né, se a gente não se meter muito na nossa vida, deixar ela acontecer, com certeza o resultado será muito maior do que um resultado financeiro ou um resultado de bens. Eu tenho todo esse carinho na montagem da pizza. Eu não uso nada anterior que eu preparei, eu preparo tudo na hora. A minha pizza vai várias vezes ao forno para que ela tenha uma digestão saudável e não essas pizzas que se comem com muito fermento, né? A minha pizza é uma pizza leve, suave e de grande sabor. Então, a pessoa que come, né, ela geralmente estranha um pouco porque ela nunca experimentou aquilo. Mas, ao mesmo tempo, traz uma surpresa para ela, porque ela não imaginava que aquilo fosse tão interessante. Então, quando a coisa é assim, você é interessado, né? Você é com afinco nas coisas que você faz, você aprende rápido e, ao mesmo tempo, você é capaz de fazer muitas coisas, né? E sem o estresse de dizer que é trabalho. Isso não é trabalho para mim. Tem gente que é muito sortuda. Eles sabem exatamente o que eles querem e vão atrás daquilo desde a infância, adolescência e seguem. Mas vejam, tem gente que na primeira tentativa não dá certo. Mas se você sabe que é aquilo que você quer, você vai e persiste. Tem tropeços. Mas a vida, uma vida longa,
ela tem essas surpresas, faz parte de um longo viver você se deparar com dificuldades, perdas. Mas o importante é a persistência, a disciplina de você manter aquele sonho e de ir em frente. Essa primeira vez que nós fazemos uma corrida, qualquer prática esportiva, a gente tem sempre uma primeira impressão, né? E a gente podia falar que a primeira impressão dela foi péssima, né? Ela foi lá, correu, passou mal e foi parar numa ambulância, né? Não é no melhor dos mundos, né? E acho que para 90% das pessoas, essa seria a última experiência de corrida. Aí todo mundo, você não vai mais, né? Aí, digo, não, agora eu vou. A Tomiko, por alguma razão, gostou e já se planejou para a próxima. A maioria das pessoas, quando fala em corrida, só pensa numa corrida que atrai muito público, que é a São Silvestre. E no mesmo ano que comecei, em 2002, correr, digo, vou fazer São Silvestre. Que é a única corrida que eu conhecia. Nunca tinha feito 15 quilômetros. Aí comecei realmente a gostar de corrida. Depois de ter corrido a São Silvestre, a Tomiko resolveu fazer 42, né? Ir para uma maratona. Resolveu partir para uma distância maior, sem ter o treinamento adequado novamente. Primeira maratona, um pouco antes de cruzar a linha de chegada, aí que perguntei, quantos quilômetros tem maratona? 42 quilômetros e 195. Você não sabia? Não. Quantas pessoas você conhece que fazem uma maratona sem saber a distância que estão correndo? Então, para mim, foi uma descoberta que hoje vira piada, né? Digo, gente, nunca faça o que eu fiz. Depois da maratona, um rapaz falou assim, vamos fazer super maratona em Rio Grande? Não, 50 é muito. Vamos? Só 8 quilômetros a mais. Tá bom, vamos. Existe uma corrida que são 135 milhas, uma prova muito, muito difícil. E normalmente as pessoas vão com uma equipe de apoio. É claro que na primeira vez que a Tomiko fez, foi sem apoio. E tem gente que, de repente, descobre que tem um talento que estava lá, meio escondido, que precisava de uma oportunidade para ele aparecer. E você tem que estar atento ao seu corpo, à sua mente, a novas aptidões, buscar novos conhecimentos para poder aflorar aquilo que foi necessário descobrir
para você reinventar, para você desenvolver. No entanto, para outras pessoas, você tem que passar por determinadas dificuldades e vencer obstáculos. Esses obstáculos que muitas vezes você se depara por puro idadismo, por puro preconceito, por puro fato de que a sociedade acha que você não vai conseguir, porque você já está muito velho para isso. Depois que fiz a cirurgia cardíaca, já não conseguia correr a pé. Então comecei a andar de patins no Villa-Lobos e eu vi uma turma, uma equipe com tudo uniformizado e eu achei muito bonito aquilo, patinando com muita velocidade. E aí fui lá perguntar se podia entrar na equipe para treinar junto. A gente estava patinando, fazendo os treinamentos normais, rotineiros da própria equipe, dentro do Villa-Lobos, né? E uma hora ele estava lá e ele pegou e chegou e falou: Marcel, prazer, tal, sou o Koji, gostaria de patinar com vocês, né? Eu falei: sim, sem problema nenhum, o senhor já sabe? Sim, sei. Quantos o senhor tem? Ele falou: 72. Aí já deu um baque, porque a gente tinha uma equipe, né? Com menos idade. Aí, de repente, chega um senhor de 72 anos para eu poder fazer as adaptações de treinamento para ele, né? E aí veio a anamnese toda certinha, onde constatou que ele tinha os problemas cardiovasculares. E aí eu entrei, falei assim: Koji, você só pode participar com atestado médico. Aí, em seguida, eu, no dia seguinte, fui pedir atestado médico para poder patinar. Procurou um primeiro médico, né? O médico olhou para o exame dele, olhou para o histórico de cirurgias e tudo mais. Adivinha o que o médico falou para ele? Ele falou: nem pensar, você pode morrer a qualquer hora. Nem a pau, você não vai fazer. Olhou o histórico dele e falou assim: não, cara, você já está aposentado, está com 70, não lembro quantos anos ele tinha, 70 e poucos anos, vai viver sua vida de aposentado, pô. Aí eu fui no outro médico e eu contei a minha história, que precisava um atestado médico para poder patinar. E ele recusou também, mesma coisa, que não pode mais fazer esforço físico extenuante. E para nossa surpresa, meu pai começou a ir de médico em médico. Falou assim: pô, se eu contar minha história, ninguém vai deixar, então vou esconder um pouquinho. No terceiro médico, eu já sabia que se eu contar minha história, o que tinha acontecido de cirurgia cardíaca, mais 3 infartos, ele não ia dar também. Então o que ele fez? Ele resolveu não contar. Então já nem contei para que servia e o que tinha acontecido comigo. Assim eu consegui o atestado médico. Ele veio para a equipe com a mentalidade de competição, para poder treinar. E hoje ele está aí praticando esportes graças à decisão dele de ter contrariado o médico. Pois é, às vezes a gente tem que ter audácia e não obedecer aquilo que está prescrito. Você vai com coragem porque você está acreditando naquilo. E também é importante você pensar naquilo que você está fazendo.
Se o que você vinha fazendo é ir beber na noite do bar, você vai encontrar outras pessoas que vão te encorajar a fazer o mesmo. Mas se, de repente, você muda de estilo de vida e você vai correr de manhã, você vai encontrar outras pessoas que vão te encorajar a fazer exatamente a mesma coisa. É a cumplicidade para o bem ou para o mal. E isso é fundamental para que a gente siga adiante. O ambiente de uma corrida de rua é excelente pelo seguinte: quando você chega no próximo à corrida, que você vê aquela movimentação, você se transforma. Você começa a esquecer de tudo. Eu não imaginava meu pai sendo essa pessoa que ele é hoje, sabe? Correndo, parou de beber, parou de fumar, porque uma vida inteira ele fez isso. Nunca. Nunca. Ele tem uma porção... Quando ele começou a ganhar medalha, troféu, né? Na verdade, isso simboliza não só a vitória da corrida propriamente dita, mas uma vitória pessoal, assim, para ele, né? A gente olha lá aquelas medalhas lá, a gente consegue enxergar o antes e o depois daquilo, né? Na verdade, aquilo ali é só um símbolo de como ele era e como ele está agora. A medalha para mim significa muita coisa. Quando eu olho aquele quadro de medalha que tem lá em casa, aqueles troféus, aí tem vezes que eu sozinho lá fico meio emocionado. Falei, pô, antigamente na minha estante tinha um quadro também. Só que era de 51, de velho barreiro, de conhaque, de tudo quanto era coisa. Agora eu tenho um quadro de medalha. E eu mostro para muita gente, para meus vizinhos sempre vai lá ver minhas medalhas. E eles dão muito incentivo para mim. Falam, mas quem era você, né? Eu falei, não, eu era um cara legal, só que agora eu sou mais legal ainda. O ser humano precisa disso, né? Precisa de uma motivação, de uma expectativa, né? Ele precisa disso, né? De um objetivo para correr atrás, né? E quando a pessoa aposenta, é muito radical. A pessoa fala assim, mas se você corre, você vai correr 2 horas de manhã, depois você vai trabalhar. Eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou correr exatamente para me ter mais gás para trabalhar. Aí o pessoal dá risada, né? Mas é isso que acontece, entende? Aí a vontade, todo dia eu tenho vontade de fazer essas coisas. Levanta cedo, corre, trabalho. Levanta cedo, corre, trabalho. Então, um dia eu estou aqui arrumando aqui, outro dia eu estou lá arrumando o outro dia eu estou lá ajudando o outro. Outro dia eu estou arrumando a minha casa, todo dia eu estou trabalhando. E isso faz com a gente ter vontade de viver mais. Isso dá aquela alegria na vida da gente, o trabalho. Quando eu via todo mundo trabalhando e eu parado, aquilo para mim era o fim, né? Porque o trabalho é tudo na vida de um ser humano. E se ele perde o trabalho, ele perde uma parte da vida dele. Então, eu sofri exatamente por isso, porque eu achava que o trabalho não era nada. O trabalho é quase tudo. Mas após os 60, a vida é boa e gostosa de ser vivida, né? A vida é boa. Depois de 60, desde que você esteja bem. Porque se você planejou tudo direitinho e você chegou aos 60 bem, a vida após os 60 é muito boa, né?
é muito boa. Você sabe aquela música que eu adoro, Começar de Novo? Às vezes a vida é isso, você tem que começar de novo. Você tem que dar uma reviravolta e encontrar um caminho e seguir naquela trajetória que vai te fazer bem. Oportunidades existem. Ou você as abraça, ou você as perderá, às vezes para sempre. Num determinado momento da nossa vida, quando a gente, de repente, se aposenta, literalmente, se de repente sai daquele emprego, agora só vai ganhar, né, sua pensão e tal, é uma oportunidade nova para aquela pessoa estudar o que eu quero fazer com a minha vida. Aí cabe de cada um procurar dentro de si aquilo que lhe daria gosto, que lhe daria uma sensação de prazer também. É uma questão de você, o que eu quero fazer, como que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Que uma pessoa pode fazer uma coisa totalmente diferente do que fez antes, mas que também, sei lá, durante a sua vida, num momento ou outro, estava com o desejo de fazer uma coisa, fazer outra coisa, agora é o momento oportuno para poder realizar aquilo, de repente, por que não? É uma nova oportunidade, porque quando a gente fica mais velho, eu acho que, de repente, todos nós temos bastante informações e coisas que nós podemos passar para os outros. É um momento, então, propício na vida para isso, porque você vai crescendo, vai aprendendo. Mas depois de certa idade, é uma missão da gente também passar aqueles conhecimentos, aquelas coisas que a gente aprendeu e tal, que podem servir para outras pessoas também. Quando a gente pensa em velhice, primeiro que eu acho que a sociedade não sabe lidar muito com a velhice, né? E quem também está com essa idade de se aposentar também não sabe o que fazer com uma aposentadoria. Porque o que a gente escuta, o que a gente aprende é vamos aposentar e vamos descansar, né? Vamos descansar, não precisamos trabalhar, ou também isso, não tem mercado de trabalho para essa idade, e quando tem alguma coisa com menos movimento, né? E ele supera tudo isso, porque ele está trabalhando, ele não quer esse descanso, ele está trabalhando ativo, assim, então acho que ele desafia esse conceito nosso, que a gente não tem muito também enraizado, que é assim, essa aposentadoria ativa, né? É se aposentar, mas em movimento. Com 78 anos, dá para dizer que o Guido é uma figura de liderança para todo mundo que trabalha com trilha, trabalha com visitação no Parque Estadual de Ilhabela. O Guido, ele é um cara que tem resiliência, né? Que é um fenômeno da natureza que ajuda toda a forma de vida a sobreviver, né? E ele tem muito disso para ensinar. Eu aprendi muito com ele sobre resistir, enfrentar e ter resiliência. Sabe, é tão legal, nessa ilha eu tenho tantos amigos, mas tantos amigos, que a gente faz coisas junto. Essa amizade onde você pode fazer essas coisas em conjunto, que você pode ser realmente totalmente transparente você junto com as pessoas, é a melhor coisa que tem. A gente não tem que criar imagem nem nada, simplesmente ser você. Muitas vezes menos e mais, sabe? Eu acho que vive o dia todo dia. Vive bem a vida todo dia. Bora! Bora! E um conceito que eu gosto muito quando a gente fala de longevidade é resiliência. Você vai ficando mais resiliente, você vai criando mais reservas, você encontra dificuldades, você se reinventa e segue em frente. Isso é muito importante. Como é também a busca daquilo que te dá satisfação e prazer. Encontre aquele veio e vá fundo, porque é isso que vai te fazer feliz. Como eu comecei a correr com 52, então às vezes tinha corrida, eu estava trabalhando, não podia participar.
Aí eu digo, bom, eu estou gostando de corrida, eu quero participar de corridas. Digo, vou pedir demissão. Claro que a gente sempre trabalha com uma questão financeira, mas tem ainda uma questão de preenchimento de vida, né? E é comum as pessoas que fazem esporte preencherem também com o esporte. E eu acho que o da Tomiko foi preenchido assim, de uma maneira ampla, de uma maneira total, a corrida. Por isso que ela falou, agora eu não preciso mais trabalhar, vou ficar somente com a corrida. Lógico, ainda tudo caiu bruscamente, mas digo, tudo bem, dando para sobreviver. Estou mais feliz, sem dinheiro, mas correndo. Estava tendo estudo lá no HC. Me chamaram para fazer um teste. Aí lá fizeram essa densitometria. Aí o médico falou assim, parabéns, com mais de 60 anos, você está com uma leve osteopenia. Uma leve descalcificação no osso. A Tomiko foi muito feliz que quando ela voltou no médico, depois de estar já praticando a corrida, ela verificou que a osteoporose dela regrediu. Eu já fui auxiliar de enfermagem, cuidei de muitos pacientes. Agora está na minha vez de cuidar da minha saúde, porque eu ainda quero viver mais um pouco, né? E a Tomiko é mais um caso, que depois de 50 anos foi conhecer a caminhada e a corrida, e isso, hoje em dia, acaba sendo comum. As pessoas se dedicam tanto à parte profissional que acabam esquecendo da saúde. Aí parece que eu comecei a viver novamente. Por quê? Minha rotina virou treinar no parque, encontrar com amigos, depois comecei a frequentar academia, pilates. Aí o círculo de amizade também foi aumentando. E acho que estou bem viva assim. O que eu adquiri mais nas corridas? Amizades sinceras, puras, sem falsidade, sem mentira. E amizade que dura, que eu já tenho mais amigos de mais de 15, 16 anos, que já comecei na corrida. É muito bom, porque eu não sei se eu sou querida, mas eu sinto, né? Amor, carinho, e muita gente fala assim, nossa, você é minha inspiração. Quero continuar até lá de cima permitir. Depois que eu aposentei, eu estou aproveitando mais, estou vivendo mais. Ela tem uma outra vida nascendo e ela tem muito objetivo ainda na vida dela. Chegando agora aos seus 70 anos, ela tem metas muito maiores pela frente. O limite dela, não sei, ninguém sabe. Eu acho que isso que ela ensina pra gente, que dá pra ir. Um passo de cada vez, centrada, focado, indo em frente, sempre pra frente. Eu acho isso fantástico, porque com vontade, com coragem, a nossa vida, depois da tal da aposentadoria, pode ser fantasticamente inesperada. Já vi que a oficina estava indo bem, entreguei a oficina para os meus filhos e comecei a praticar patinação de velocidade. Mudou tudo minha vida. Como é que a patinação apareceu para o senhor depois? O senhor já estava aposentado? Não, eu aposentei faz pouco tempo. Eu nunca tinha viajado para o exterior. Comecei a viajar Brasil afora, na América do Sul. Fui até o exterior para competir. Foi para mim muito marcante, que é outra vida, outro mundo para mim. Esse que vale a pena viver. Atleta Koji Teramito, equipe Gotcha.
e a fase depois da aposentadoria. Eu acho que na minha vida é a última fase na vida o que a gente vai fazer. Então tem que aproveitar bastante, tem que experimentar para sentir aquela emoção diferente que estimula a chama da gente que está apagado lá dentro para acender, né? Mostrar que tem uma vida muito boa para frente. A maior lição que ele pode me ensinar, e já me ensinou, ele está no esporte e ele não está no hospital. Ele tem a saúde do esporte, ele não tem a doença que vai acamar ele. E se a pessoa pratica um esporte, ela sai do sedentarismo, ela entra numa outra vivência, aonde ela reconstrói a saúde, a vida e o prazer dela. Em cima de roda, com pouco esforço físico, a gente vai embora, parece que está voando, parece que está flutuando. Essa é a sensação de patinar. Número 112. Conheci muitos amigos, fiz muitas amizades, vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes. Acho que todo mundo devia preparar para isso. A minha vida hoje é ótima. Nunca foi boa igual hoje. Você sabe aquela coisa que a gente ensina para a criança? Se você vai tendo um sucesso, você vai juntando o outro, você vai crescendo. A mesma coisa para uma pessoa que vai envelhecendo. Te dá autoconfiança. Você vai acumulando vitórias. E com isso você vai se tornando cada vez mais feliz naquelas escolhas que você fez, porque você conquista vitórias. A Marília nadava 15, 16 anos e aos 17, 18 anos, ela foi a primeira mulher a fazer a travessia Mar Grande-Salvador. Então, naquele tempo que existia uma resistência muito grande quanto à participação de mulheres, ela foi a primeira mulher. Fez 1, 2, 3 vezes. Depois ela se casou, teve 2 filhos e a vida de casado. E aos 50 anos de idade, depois que ela se aposentou, ela voltou a nadar. Então ela realizou a travessia aos 50 anos, 51, 52. Depois, novamente, ela realizou aos 60, 61, 62. Depois aos 70, 71, 72. E esse é um diferencial muito grande. É uma pessoa muito focada e determinada. As pessoas não esperam que uma pessoa de 84 anos esteja fazendo o que a pessoa não espera. E ficam assustadas, pode crer. Eu tenho aqui 917 medalhas e 46 troféus. Aqui são campeonatos baianos e tal, aqui tem campeonatos brasileiros, aqui um sul-americano, pan-americana, e aquele móvelzinho ali, eu tenho lugar para medalha até 100 anos. Olha, a idade não representa desafio para mim. Eu vou ganhando idade, vou treinando, nem sinto que a idade está chegando. Nem sinto, tá? Não é dificuldade para mim, entendeu? A minha vida depois dos 80, foi 84, tem sido boa, né? Com muita disposição, fazendo as coisas que eu quero, né?
Isso é importante. Se vocês me perguntarem qual é a mais importante coisa que pode trazer uma mudança de qualidade à medida em que a gente envelhece, eu diria atividade física. Ela mexe com tudo, ela mexe com o cérebro, ela mexe com o músculo, ela mexe com o aparelho cardiovascular e o ambiente onde a gente viva que facilite essa luta contra o sedentarismo, fundamental. Eu acho que sempre é o tempo de você começar alguma coisa que te põe em movimento, porque justamente na idade mais avançada, você vai perdendo o seu movimento e com isso a sua vontade também vai se subtraindo, né? E o que acontece? Você vai diminuindo. Você já percebeu como você com uma certa idade tinha 1,80 m. Você com o dobro dessa idade, você vai perder mais de 5 centímetros, você se encolhe. Então a vida não é uma coisa para encolher. Você tem que viver ela sempre até o último suspiro. Caso, esse esporte radical que é o downhill ou outras modalidades até de bike, te botam em situações que você começa a buscar admiração por você e as possibilidades que você tem ainda, né? Essa adrenalina movimenta você como nunca movimentou. E com isso cria em você, com certeza, um novo movimento interno, né? Você começa realmente a se ver melhor e com isso cria uma certa confiança, né? Para que você possa realmente continuar e curtir essa vida como é para curtir. A terceira idade não é nada para você se encolher, para você ficar parado, sendo tratado. Não, isso eu acho que é uma falha, baseado também nesse pensamento de aposentadoria, porque né, você pensa assim, eu me aposento, vou ficar lá sentadão, mas aí você vai ver que é uma coisa totalmente sem graça. Você já estava sentado antes e não era bom, não precisa esperar aposentar para saber disso. Eu não sei quem é que inventou isso, essa coisa de que temos que viver um padrão igual em todos os lugares. Os seres humanos não são igual nenhum. Aí depois de você ficar velho, se você não se trabalhou, não se preparou, se você não meditou, se você não esteve com você fazendo nada, né? Quando que um dia você parou, né, indo para o seu trabalho e rejeitou todo aquele momento que você ia fazer contra você e ficou sentado num jardim fazendo nada, ou foi tomar banho de rio, né, arriscando esse momento teu de clareza por tudo que você, né, tem prometido na frente no seu trabalho ou na sua família, né? Você nunca se predispõe a arriscar o seu momento seguro que você tem, pré-determinado, para fazer algo totalmente ao contrário e poder descobrir uma coisa nova em sua vida. Porque a tendência de você ficar velho é normal, você não escapa disso, da morte também você não escapa disso. Agora, tudo isso pode ser muito digno, né? Mas isso ninguém vai mudar para você. Não é nem a sua igreja, não é nem o seu político, não é nem os que te amam, né? Porque isso aí é uma parada que é com você. Você tem que buscar isso, né? E quanto mais ocupada com você estiver, com a sua vida, melhor você vai viver sua vida. Isso eu acho que é a maneira mais prática de eu entender sobre a velhice, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: essa velhice imaginária que todos têm, ela não existe. Se você buscar no fundo do seu ser e encontrar um dia, pode ser o último dia da sua vida, você vai ver que ele está lá intacto, brilhante, sem nenhum arranhão. E você passou pela vida
entendeu? E não afetou em nada daquilo. Porque você é aquilo, não é isso só que você viveu. A sua velhice é digna, com certeza. A minha é, né? Eu, de uma certa forma, eu espero chegar a ser velho para poder um dia entender o que é isso, porque ainda não sou. Realmente eu tenho uma joviandade ainda dentro de mim que tem muita coisa para curtir para frente, entendeu? E são coisas que realmente agora importam para mim, né? Não se trata de carreira, não se trata de dinheiro, não se trata de amor, não se trata de nada disso. É alguma coisa sem nome, sem rótulo. Está aqui na minha frente, pertinho de mim. Né? Eu consigo alcançar. Talvez não consiga pegar, porque não quero pegar. Né? Eu acho que é algo que está em minha volta, me protegendo, me projetando e me mantendo assim como sou. Às vezes é difícil botar em palavras aquilo que nos move. É muito mais no plano emocional do que no racional. Mas é isso mesmo. Isso é o que nos distingue dos animais. Que haja essa mistura do biológico, do racional, do emocional. E à medida que a gente envelhece, a gente aprende que a gente pode sim ser mais emocional. Gente, eu falei de muita coisa aqui com vocês. Eu acho que o que eu estou dizendo para vocês é que essa vida que deixou de ser uma corrida de 100 metros para se tornar uma maratona, era moleza. 100 metros você via até o marco onde você queria ir, ali. E você vinha com todo o ímpeto, com toda a energia para chegar lá. E quem quer que seja que já treinou para uma maratona sabe que você precisa de determinação, perseverança, conhecimento, você precisa ensaiar, você precisa estar determinado e você nunca sabe o que está do outro lado da esquina. A vida longa reserva surpresas. E essas surpresas nem sempre são as desejadas. Há perdas. Pode haver perda de amigos, de saúde, de status, de finanças. Mas se você criar as reservas para poder dar o salto por cima ou encontrar um caminho pelo lado, você chega lá. E é isso que eu queria que vocês pensassem. Eu não tenho receita de bolo. Eu não sei qual é a sua trajetória. Só você sabe. Eu não sei o que te faz mover. Qual é a sua paixão? Eu sei de uma coisa, que o caminho só se faz caminhando. E que eu quero que vocês caminhem com determinação, que encontrem essa paixão que os faça mover. Que vocês possam encarar esses 30 anos mais de vida depois do tal dos 60 como uma etapa boa de ser vivida. E eu queria que vocês abraçassem isso com uma certeza absoluta. Eu já falei desse mantra. Quanto mais cedo você se preparar para o envelhecimento, melhor. Nunca é tarde demais. E ter essa certeza de que mesmo aqueles que estejam próximos ou já passaram a idade da tal aposentadoria, a rejeitarão. Eu digo sempre, eu não vou envelhecer e não estou envelhecendo no aposento. Eu faço questão de estar na sala da frente e os convido para vir comigo celebrar. Muito obrigado. De que importa a idade se eu posso mudar, recomeçar, descobrir e viver. Vou deixar que tenham pena de mim,
deixar as bocas caladas enquanto eu viajo de patins, enquanto cruzo a linha de chegada. Vou nadar em águas turvas e vou caminhar na chuva. Vou ir onde eu quiser e mesmo que seja a pé, eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar o velho entrar. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar o velho entrar. Vou abrir a porta que é pra ele chegar. Se você disser que meu tempo acabou, me permita dizer, foi você quem errou. Essa é apenas mais uma parte da aventura. E agora mesmo nada me segura. Não se engane com os meus cabelos brancos. Não me encarcere nessa solidão. Minhas rugas são marcas profundas da experiência que pulsa nesse coração. Se tudo doer, vou saber que estou vivo. E se me julgarem, eu não me importo, não. Se eu não te escutar, tô conversando comigo. E se eu não acordar, eu tive um sonho bom. Se você não soubesse o dia em que eu nasci, quantos anos teria e quantos ia ter? De que importa a idade se eu posso mudar, recomeçar, descobrir e viver? Vou deixar que tenham pena de mim. Vou deixar as bocas caladas enquanto eu viajo de patins, enquanto cruzo a linha de chegada. Vou nadar em águas turvas e vou caminhar na chuva. Vou ir onde eu quiser e mesmo que seja a pé, eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar o velho entrar. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar o velho entrar. Vou abrir a porta que é pra ele chegar.